What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut. Fala galera, eu me chamo Thieres, eu vou estar fazendo vídeo com mais intensidade para explicar para vocês alguns movimentos que o mercado vem fazendo, tá? Primeiramente, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse aqui no nosso canal, se vocês gostarem desse vídeo, e ativar o sininho para você estar sempre recebendo análises como essa que eu vou estar fazendo com bastante frequência. Pessoal, é o seguinte, essa aqui é uma variante de uma commodity, tá? E aqui nós temos a cotação do dólar versus o Shao. O que é o Shao? Pessoal, o Shao é a nossa commodity do ouro e aqui é a variação do dólar em relação ao ouro. Eu vou explicar para vocês um movimento muito acentuado que ele fez essa semana. Algumas pessoas foram estopadas nesse ponto. Eu gostaria de ensinar a vocês uma técnica que eu utilizo que me ajuda a minimizar meus erros, ajuda eu intensificar os meus lucros, os meus ganhos, tá? Para quem não sabe, pessoal, nós temos uma sala de análise de Forex, onde eu compartilho essas análises e as pessoas que acompanham a nossa sala teve a oportunidade de estar pegando essas análises lá conosco, e é essa oportunidade que eu quero deixar com vocês. Inclusive, eu vou deixar abaixo desse link para vocês estarem acompanhando aí a nossa sala. Então, vamos lá. O primeiro movimento típico foi o movimento nessa região de suporte, na faixa do 17,93. Tiago, o que levou essa alta expressiva? Pessoal, para quem ainda não sabe, quarta-feira, né, nós tivemos a divulgação do PIB americano e a taxa do pedido de desemprego, que, como vocês sabem, né, foi muito acima da projeção e o PIB muito abaixo da projeção. O que isso levou? Isso levou a uma desvalorização do dólar. Então, galera, esse movimento acentuado foi o dólar se desvalorizando em relação ao XAUSD. Tiago, mas se subiu, desvalorizar, eu não entendo muito. Pessoal, imagina aqui, ó, balança econômica, tá? Eu vou desenhar para vocês uma balança. Aquele sisteminha de balança antigo, tá? Aqui, nós tínhamos um mercado equilibrado entre compradores e vendedores, tá? Imagina comigo, 2 vendedores de um lado e 2 compradores do outro. Então, o mercado vinha nessa região de consolidação aqui, ó, durante um bom período, como você vê aqui. Então, ele ficou consolidado nessas regiões aqui, ó, por semanas. Beleza, isso não tem nenhum problema quanto a isso, tá? Essa aqui era a variação do preço normal. Então, ele ficou semanas equilibrado nesse preço. Por quê? Nós tínhamos um número de vendedores e compradores de forma equilibrada. Porém, quando saiu a notícia de que os dados, os medidores econômicos americanos, como vocês podem ver, que são importantíssimos na quarta-feira, não foi interessante para o dólar, isso fez com que os investidores migrassem para o ouro, como uma maneira de proteger aí o seu próprio patrimônio. Então, o que aconteceu com essa balança aqui? Eu vou desenhar aqui embaixo. Aconteceu isso aqui, galera. Ó. À medida que os investidores trocaram suas posições, o mercado passou a evoluir em tendência altista, como vocês podem ver. Thieres, como que eu interpreto a notícia? Como que eu uso essa notícia ao meu favor? Nada, você aguarda a saída das notícias e vê como que o mercado vai se comportar. Partindo desse princípio, o mercado tocou nessa região importantíssima, nós passamos uma compra nessa região e uma saída aqui nessa parte superior, tá? Levando a galera aí a bater mais de 1.000 pontos aí nessa análise. Até então, aqui era o que eu acreditava. Porém, à medida que o mercado americano fechou, o mercado asiático, que abre logo depois, o mercado de Tóquio, que abriu logo o mercado de Tóquio, o mercado da Ásia, de Sydney, os pregões que abriram após o fechamento do pregão americano, no final do dia, né, quarta-feira, qual foi o reflexo dos mercados que são depois do nosso? Então, vamos lá. Nós temos 4 grandes mercados. Nós temos o mercado de Sydney, que abre às 19, nós temos o mercado de Tóquio, que abre às 22, entre 22 e 21, nós temos o mercado de Londres, que abre às 5 da manhã, e o mercado de Nova York, que abre às 9 e fecha lá no final do dia. Quando o mercado de Nova York fechou, nós pegamos essa alta expressiva aqui, partindo do princípio que os dados econômicos não foram favoráveis. Eu mostrei no desenho que os investidores saíram do lado de cá. Então,
nós tivemos aqui 2 investidores de um lado e um no outro, nessa analogia aqui, tá? Quando o próximo pregão abriu, o que eles usaram como referência? Pregão anterior. E a alta continuou sendo expressiva, mesmo após o fechamento do mercado americano, com a abertura do mercado asiático. O mercado continuou subindo, 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 até que ele chegou numa região de resistência. Thierry, como que você identifica que essa era uma região de resistência? Pessoal, eu uso alguns dados aqui, ó, e esses dados eu queria dividir com vocês. Quando vocês olham ele aqui no gráfico de 1 hora, ó, ampliando o time aqui para vocês darem uma olhada, ó, vamos ampliar aqui, ó. No gráfico de 1 hora, ele chegou numa região muito forte, região que ele já havia percorrido em outros patamares. E ele obteve bastante dificuldade em passar dessa região, como vocês podem ver aqui, ó. Partindo do princípio, nós, ao percebermos que o mercado estava se repetindo, né, o comportamento do pregão estava se repetindo, nós esperamos esse ponto para passarmos uma venda, partindo do princípio que esse ponto é considerado uma formação de topo duplo, uma análise fortíssima da análise gráfica. Nós colocamos uma venda, né, um sell stop nessa região, lá no nosso grupo de Forex, e aí nós aguardamos. O mercado tentou, insistiu, tentou passar, e, consequentemente, ele não teve sucesso. Então, qual foi a nossa venda aqui? Ó? À medida que o mercado foi evoluindo, nós deixamos uma ordem de stop aqui pré-definida, que se chama Sell Limit, ou seja, vender quando o mercado alcançasse esse nível. Nós colocamos um stop loss acima de uma região lógica, calculamos aqui um risco-retorno pelo menos 2,5. Fomos aqui na região superior, aqui, colocamos o nosso S/L, que é o nosso stop loss, e colocamos o nosso take nesse último topo aqui, que foi a região que nós conseguimos identificar como uma região que até então era mais importante no momento. Então, o nosso TP, que é o nosso take profit, foi estacionado nessa região, batendo in com sucesso. Thierry, como que funciona o mercado Forex? Eu entendi as análises, entendi até por enquanto a visão que você passou, mas por que a venda? Por que você acreditou nessa venda? A venda foi o seguinte, pessoal. Na sexta-feira, nós tivemos resultados da confiança do investidor americano e, diferentemente do resultado do PIB, esses resultados de sexta-feira, às 9 horas, 9h30, foram positivos para o americano. Ficaram ali um pouco acima da expectativa. Isso alegrou os investidores e fez com que o mercado voltasse a recuperar. Thierry, você é um analista fundamentalista? Não, pessoal. Eu sou um grafista. Eu não especulo a notícia. Eu espero a notícia impactar no gráfico. E aí nós identificamos um inside bar. O que é um inside bar? É um trader que, com bastante força, né, elevou o mercado para baixo. Então, o rompimento dessa área que até então a gente acreditava que poderia, se a notícia fosse ruim, a gente poderia até vir acreditar que o mercado poderia continuar subindo, conforme nós ficamos aguardando, tá? Nós estávamos vendidos lá, mas nós estávamos atentos a isso. Só que o mercado, além de ultrapassar essa área com bastante intensidade, ele volta para pullback. O que é um pullback, Jess? Pullback é um retorno do preço da região superada. Então, ele perde a região de suporte aqui, ele volta para fazer o pullback. Então, o que a gente faz? Nós projetamos o retorno dele da metade, ó, o mesmo tamanho, só que para baixo. Ó, então, ou seja, ele volta, aqui na metade ele pega uma compra nossa, o stop estava na região superior, para quem não pegou essa parte superior, né? Ele volta aqui e nós acreditamos na projeção do preço. Faz mais um candle com bastante intensidade aqui para baixo, e aí ele volta a bater esse patamar aqui, Lembrando que, pessoal, uma vez que ele supera essa região, se nenhum outro evento econômico for tão positivo quanto foi o resultado anterior, o mercado vai permanecer brigando nessa nova faixa. Ou seja, eu acredito que ele vai fazer um comportamento muito igual ele fez nesse nível aqui. Então, acredito que ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Testando essa parte de cima aqui de novo, à medida que os eventos forem acontecendo, tá? Por quê? O que move o gráfico? O que é um candle? Um candle é uma representação visual do que ocorreu com o tempo, do que ocorreu com aquele preço, o que ocorreu com aquele ativo dentro de um intervalo de tempo.
tá, pessoal? Então, galera, beleza, Thierry, eu entendi as análises, entendi os pontos, entendi que a força econômica, os resultados econômicos impactam no gráfico tanto de forma positiva quanto de forma negativa, mas em dinheiro, em lucro, quanto que eu teria ganhado com isso? Qual o lucro que eu teria feito no dólar? É o que eu vou estar explicando para vocês, pessoal. O dólar funciona assim, ó. Nós temos uma cadeia de 100 mil unidades. 100 mil unidades operando com um contrato, ó, 100 mil unidades, um contrato é equivalente, 1.000 pontos, equivalente a $1.000 de lucro. Então, ou seja, essas duas análises aqui, ó, nos deram mais de 2.000 pontos de lucro. Você operando com um contrato, você teria feito $1.000 de lucro a $2.000 de lucro, usufruindo desse movimento todo. Ah, não consegui pegar as duas, peguei apenas uma, tudo mais, beleza. Esse era o lucro que você teria operando com um contrato. Thierry, quanto eu preciso para operar um contrato de uma forma segura? Vamos lá, pessoal. Se um contrato, 1.000 pontos, $1.000, $10.000 é o seu valor necessário para operar um contrato de uma forma ainda um pouco agressiva. Então, $10.000 é um valor que eu acho interessante para vocês começarem a abrir ordem de um contrato. Então, ou seja, se vocês definiram que podem perder 500 pontos, 1 para 1, ou seja, um stop, uma perda, viria consumir $500 do seu patrimônio, 5%. Não é tão arriscado, porém, é um valor razoável para o mercado de Forex, tá? Partindo do princípio da alavancagem. Beleza, Thierry, eu não tenho essa condição. Eu tenho esses $10.000. Como é que eu poderia operar de uma forma mais reduzida? A forma mais reduzida é a forma de mini contrato. No mini contrato, 10.000 unidades representa meio contrato. Então, é 1/2. Então, pessoal, no mini é meio contrato. Meio contrato. Tá? Na condição de meio contrato, meus 1.000 pontos, não é meio contrato não, pessoal, perdão. Estou confundindo aqui, pessoal, tá? Peço desculpa. Ó, vamos lá. Nessa condição de 10.000 unidades, você vai estar operando 0,1, é 1/10, tá, pessoal? Você vai estar operando 0,1 contrato, tá? Que representa mini. Então, vou botar aqui, pessoal. Ó, 0,1 mini contrato. Confundi com outro mercado aqui, pessoal, desculpa, tá? Então, vamos lá. Mini contrato. Shares na condição de mini contrato, como que seria meu gerenciamento, como que funciona. E eu vou explicar para vocês aqui na frente, pessoal, essa questão de unidade aqui, tá? Então, ou seja, um contrato cheio no mercado Forex representa 100.000 unidades da moeda base. No caso, a moeda base é o SHAL. 10.000 unidades da moeda base no contrato mini, que também seria o SHAL. Nessa condição aqui, 1.000 pontos, olha lá. 1.000 pontos. Tá? Opa, igual. 1.000 pontos é igual a $100 de lucro. Então, ou seja, quando o mercado evolui 1.000 pontos, eu operando com 0,1, eu acabei de fazer $100 de lucro. Está mais dentro de uma realidade para muita gente. Thierry, com 0,1, quanto que eu preciso de capital? Nessa ocasião, pessoal, $1.000 já é suficiente para você operar com 0,1, levando a mesma consideração que eu falei lá para vocês. Lembra que eu falei para vocês que nessa condição de 0,1, vocês poderiam ter um capital mais reduzido? Então, ou seja, vocês abririam ordem de 0,1, no máximo 0,2, levando em consideração que um stop de 1.000 lojas, né, um stop loss de 1.000 pontos, levaria você a perder a 10% do seu patrimônio. Tá? Thierry, existem maneiras mais conservadoras? Existe. $2.000 operando com o mesmo 0,1, eu só correria o risco de 5% do meu patrimônio. Então, ou seja, a sua aversão ao risco vai do tamanho do seu patrimônio. Thierry, eu posso operar com $1.000 ainda menor? Pode. Eu vou explicar para vocês aqui, ó. Existe a condição de 1.000 unidades, que é microcontrato, 0,01. Ao invés de ser 0,1, é 0,01. Ou seja, 0,01 na condição de microcontrato, o mercado evoluindo os mesmos 1.000 pontos, eu perderia $10.
Tieres, beleza, essa parece uma condição interessante. Com quanto de patrimônio eu preciso para abrir essa operação? $100 é uma condição interessante, levando em consideração se o mercado evoluir 1.000 pontos ao contrário, você perdeu 10% dos seus 1.000 pontos. Isso é uma condição que a gente faz e é uma condição interessante. Então, cara, não precisa de muito para começar. Tieres, eu ainda posso começar com ainda menos do que isso? Pode. Existe a condição de 100 unidades, tá? Que a gente chama de nanocontratos. Então, tem aqui, ó, 100 mil, 10 mil, 1.000 unidades, nanocontrato. Existe conta Centes que dá para você operar com nanocontrato. Nanocontrato, você operando com 0,001, ou seja, uma casa a mais, né, do que um mini contrato. O mercado evoluindo 1.000 pontos. Você teria feito $1 de lucro, $1 de lucro. E você pode fazer um depósito de $10. Olha que interessante. Se você vier a perder $1, comparado ao tamanho do seu patrimônio, você também perdeu os mesmos 10%. Tieres, 10% de perda, não é arriscado? Aquilo que eu falei. Aqui é o que você pode dentro de um gerenciamento que eu estou disposto a correr esse risco. Mas nada te impede de colocar $1.000, ou colocar aqui, igual eu falei para vocês, colocar $1.000 e operar com 0,1. Ou seja, se você perder 1.000 pontos operando com 0,01, tendo $1.000 na conta, você perdeu 1% da sua conta. É 1%, sua disposição de risco é 1%. Ah, Tieres, eu quero operar com 0,2 então. Opa, perdendo $20 então, já que eu tenho $1.000, eu estou disposto a perder $20. Você vai perder 2%. Então, você precisa definir o quanto você está disposto a perder com aquele nível de capital que você tem. Eu estou te passando aqui um cronograma lógico que eu estou disposto. Então, eu opero nessas condições aqui, ó, tá? A cada $10.000 eu opero um contrato. E tem gente, igual eu falei para vocês, com $100, nada impede de você abrir a ordem com um contrato. A corretora te dá essa alavancagem. Agora, se o mercado for 80 pontos na direção contrária, aquele $100 seu, ó. Ou, se você coloca $1.000, também pode operar com um contrato. Mas se ele for 1.000 pontos ao contrário da sua operação, você liquidou aqueles $1.000. Então, essa é uma condição de mercado que eu considero ideal, tá? Partindo desse princípio, o nosso grupo de sinais no mês de julho, né? Nós estamos no mês de julho agora, nós estamos indo para o mês de agosto. O mês de julho, nós entregamos mais de 11.000 pontos em análise. Tieres, 1.000 pontos, quanto eu ganharia com cada nível de capital? Vou falar para vocês. Pessoal, 11.000 pontos com a conta de $10.000, você teria feito $11.000 de lucro. Tá? Então, vou botar aqui, ó, 10K barra 11K lucro. Ah, essa não é minha condição. Eu tenho uma condição menor, $1.000. Então, $1.000. Então, vou botar aqui, ó, 1.000K, né? $1.000. Ó, vou botar aqui, ó, $1.000 barra 1.100 de lucro. Correto? Ah, mas eu ainda não tenho $1.000. Eu estou começando, comecei com $100, não tem problema. $100, eu teria feito $111 de lucro. Considerando o dólar 5,40, eu tinha feito aí mais de R$540 com uma única conta de $100. Tá? $100 de lucro com uma conta aqui, ó, teria feito mais de R$600. É interessante para vocês isso? Você considera que esse mercado tem um risco-retorno incrível? Nós fizemos 101%, 111%, pessoal. Você tem noção do que é isso? 111% nós conseguimos entregar lá no nosso grupo. Tem noção de que você botar $100 e conseguir sacar ali seus $100 no lucro e ficar com $100 lá, seguindo as análises prontas? Tieres, qual a vantagem de seguir as análises? É entender, é o tempo que você vai ganhar. Tieres, qual que é a projeção para esse Shao SD nos próximos meses? Por que Shao? Por que você não opera um par, outros pares? Por que Shao, pessoal? Ele, num intervalo de tempo muito curto, ele movimenta 600 pontos, 800 pontos, 1.000 pontos. Mas isso não é arriscado? É. Só que ele permite essas alavancagens. Agora,
muitas das vezes, estudando outros pares de moeda, por exemplo, um EURUSD, como tem aí as opções de estar operando no EURUSD, ele vai levar, muitas das vezes, ele leva uma semana para movimentar 1.500 pontos. Pessoal, o Shao, muitas das vezes, movimenta 5.000 a 7.000 pontos por semana. Entendeu? É quase 3, 4 vezes mais do que os outros pares normais. Então, partindo desse princípio, nós optamos por operar e a nossa sala se chama Sala Gold por causa desse princípio. Então, galera, se vocês gostaram dessa análise, se vocês gostaram dessa aula, deixa o like, deixa o comentário aqui embaixo. Eu vou estar sempre dividindo para vocês o que eu acho, qual é a perspectiva que eu acho para esse mercado nos próximos dias, qual que é o nível de preço que eu acredito que ele vai atingir, e eu vou finalizar aqui com uma análise aqui para vocês estarem acompanhando. Então, a análise que eu deixo para vocês hoje aqui é a seguinte, ó. Nós temos esse nível aqui como nível importante. Nós temos esse segundo nível aqui como uma resistência e esse primeiro nível aqui como nível de suporte, tá? Partindo desse princípio, o que eu acredito puxar nos próximos dias? Ele tem duas regiões fortíssimas para estar projetando. Aqui, ó. Vou fazer aqui uma projeção para vocês, só para vocês entenderem, tá, galera? Tá? Então, essa aqui, ó, é a projeção que eu acredito nos próximos dias, se ele se manter sobre essa região aqui de suporte. Então, ele se mantendo sobre essa região de suporte, esse aqui é um nível de entrada que eu aconselho vocês a entrarem, tá? O stop vai ficar um pouquinho abaixo desse nível aqui, então, ou seja, o stop ficaria mais ou menos aqui, ó. Considerando que vocês entrariam aqui no 12, vocês poderiam colocar o stop aqui mais ou menos no 10, aqui, ó. 10 a 8. Vou botar 400 de stop aqui, ó. Tá? Só que eu já deixo uma venda pronta aqui. E com essa venda pronta aqui, ó, ela se chama sell stop. Então, se ele vier a romper essa região de suporte, automaticamente eu vou colocar meu take aqui, ó, nesse nível. E eu coloco o meu stop loss aqui em cima. Vou explicar para vocês de novo, para vocês entenderem de forma muito prática, tá, galera? Ó. Então, deixar esse vídeo salvo, só para vocês entenderem que eu vou voltar aqui e vou explicar ele depois, tá? Então, aqui seria minha compra. Tá? Então, minha compra. Eu vou deixar o nível de preço aqui no 110. Ó, botar aqui, ó. 110. Olha, filha, edita. Aqui, ó. 110, né? 110, 18,10. Ó, 18,10 é minha compra, tá vendo? Minha compra no 18,10 e a minha saída aqui em cima no 18,27. Se ele vier a perder e me estopar no meu 18,10, aqui abaixo, né? Vou até subir aqui, ó. Posso botar 18,12, 18,10. Se ele vier me estopar aqui na região do 18,8, 18,7, ele vai pegar um sell stop. Ou seja, ele vai fazer com que eu perca a minha compra, mas, porém, já vai pegar a minha venda. Tá? E no meu sell stop, a minha saída aqui embaixo. Aqui, ó. Tá? Então, para o Shao, eu tenho essas duas ocasiões aqui. Comprado no suporte, saída na parte superior. Take aqui na parte superior. Se ele me estopar aqui, resolver perder esse suporte, eu acredito que o próximo nível dele é esse nível aqui de baixo. Correto? Então, ou seja, perdendo suporte, o próximo nível é esse. Ele já vai pegar minha venda na região de 106 e eu vou sair lá na região de 17,94. Show? Mais ou menos 1.000 pontos. Então, ou seja, para onde ele decidir aí, eu já estou com a minha venda pronta. Tá? Na parte 2 desse vídeo, que seria o próximo domingo, eu vou mostrar para vocês o que o mercado fez e quantos pontos ele me deu. Se ele foi acima da região esperada ou se ele foi na compra, tá? Levando em consideração, pessoal, que é bom vocês deixarem o stop nos dois sentidos, tá?
Se ele evoluir na direção primária aqui, você já cancela a próxima, e se ele evoluir na posição secundária, você também cancela a compra que teria feito. Automaticamente, se ele evoluir na direção contrária, já vai ter estopado a primeira. Então, qual que é a estratégia que eu utilizo? O gerenciamento, o risco que eu coloco, para isso eu deixo tudo detalhado lá no nosso grupo. Com quanto você pode entrar, com quanto você pode sair, onde você entra e onde você sai. É lá que eu dou essas dicas, tudo mastigado para vocês, partindo do princípio da análise gráfica. Então, pessoal, o nosso método é esse de análise, tá? É claro que eu uso alguns outros indicadores, como eu coloquei aqui, volume, notícias, fundamentos, estudos de caso, eu interpreto de forma macro, eu vejo a aversão ao risco, como é que os investidores estão, qual que é o apetite para o ouro, qual que é o apetite para o chal, qual que é o apetite para o chal, qual que é o apetite para o ouro, qual que é o apetite para o chal, qual que é o apetite a risco ao dólar, tá? Então, tudo isso eu vou ajudar vocês a analisarem lá no nosso grupo. Lá no nosso grupo também, eu disponibilizo para vocês análises gratuitas, para vocês estarem acompanhando e vocês estarem sentindo aí um pouco da nossa assertividade. Beleza, pessoal? Obrigado a todos. Esse é o nosso vídeo aí para deixar você explicar qual que é a decisão para a próxima semana. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar um like, não esquece de deixar um comentário, ative o sininho para vocês receberem sempre análises novas como essa.